Correção da página 110, questão 1, letra D. Pessoal, a correção desse daqui eu vou fazer um pouco diferente em relação aos outros exercícios, tá? Eu fiz um roteirinho aqui, vou explicando e construo o gráfico junto com vocês. Primeiro passo para a gente calcular, para fazer o gráfico, é o quê? Definir qual é o domínio da função. E para isso você vai usar a fórmula, né? 2π módulo de c. No caso, quem é o coeficiente de x é 1/2, tá? Então você tem que se lembrar aqui que quem está acompanhando o x é 1/2, então ele é o coeficiente de x, tá? Que é o c, então você vai substituir. Fazendo a divisão de fração, escreve a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e eu chego à conclusão que meu período é 4π. E para que serve isso, pessoal? Serve para saber até onde eu vou, aonde? Lá no eixo x, porque o domínio está associado ao eixo x, então eu vou fazer isso para descobrir até onde eu tenho que construir meu eixo x. Segundo passo, definir a imagem. Para isso, eu vou colocar a função seno toda para 1 e depois toda para menos 1. Então, ficou 3 vezes menos 1, então eu encontro o mínimo. 3 vezes mais 1, eu encontro o máximo da minha função. Para que isso? Imagem está associada ao eixo y. Com isso, eu vou descobrir até onde eu tenho que acrescentar o meu eixo y. Então, eu sei que ele está limitado entre 3 e menos 3. Terceiro passo, para definir os pontos no eixo x. Pessoal, eu criei essa estratégia aqui para vocês para não precisar fazer tabela, tá? Mas claro que você ainda pode substituir na tabela. Como que eu vou criar esses pontos? Vou pegar o período e vou dividir por 4, porque são 4 quadrantes, né? Então, eu vou dividir o período, que é 4π, por 4. Encontrei esse valor π. Então, depois de você encontrar esse valor π, você vai somar o primeiro ponto do seu gráfico. E como é que você sabe qual é o primeiro ponto lá no eixo x? Pelo parâmetro d. Se o d for 0, o primeiro ponto é 0, 0. No caso dessa questão, o que a gente observa? Que a gente não tem o d da função. Então, nosso primeiro ponto é 0, 0. O segundo ponto já vai ser esse π, tá? Aí eu escrevi aqui o seguinte. Escreva uma PA com 5 termos, cuja razão seja π, ou seja, esse primeiro valor aqui, e o A1 seja 0. Quando você construir essa PA, tá? Você vai encontrar quais são os valores que você tem que marcar lá no eixo x. Tá certo? Então, eu somei 0 mais π, π. Π mais 2π, vou escrever aqui para ficar mais claro o que eu estou falando. 0 é o primeiro ponto. Aí, 0 mais π, deu π. Π mais π, 2π. 2π mais π, 3π. E 3π mais π, 4π. Lembrando que o último ponto, você já sabe, é o nosso período. Tem sempre que ser assim, ok? Quarto passo, traçar o gráfico. Então, vamos lá. Como que a gente vai traçar o gráfico? Vamos pegar esses valores aqui e já marcar lá no meu eixo. Então, 0, π, 2π, 3π, 4π. Então, tá aqui em cima. Vou precisar do 0, do π, 2π, 3π, 4π. Esses são os pontos que a gente tem que traçar. Vou fazer o seguinte, pessoal. Colocar tracinho, porque o ponto vai representar onde a gente vai traçar o gráfico. Então, ficou 0, π, 2π, 3π e 4π. Os outros valores não precisa você se preocupar com eles, tá? Não precisa se preocupar. Então, a gente só precisa π, 2π e 3π. Qual é o máximo da função? 3 e o mínimo menos 3. Então, a gente está limitado aqui a 3 e menos 3. Mas como é que eu vou saber até onde eu vou? O gráfico do seno, pessoal, ele tem uma média, né? Então, eu vou pegar a média de 0 até 4 para saber o que está acontecendo. Aqui no 2π, o meu gráfico começa a descer. E qual é a média de 0 a 2π? É π. Então, significa que aqui no π, ele é máximo. E aqui no 3π, ele é mínimo. Feito isso, só traçar o gráfico. Então, ficou assim, ó. Tá aí o gráfico da função 3 seno de x sobre 2. Esse gráfico, ele está dilatado, ele foi dilatado na horizontal por conta do período. Ele também foi dilatado na horizontal por conta do parâmetro b, ok?